Olá, meu querido irmão e minha querida irmã, na mais pura paz e na expectativa de fé que amanhece com o sol. Que Deus, o Criador do universo e todos os céus, com suas legiões de anjos, te guardem, te cerquem e te protejam em cada momento e em cada decisão deste dia. Me chamo Paulo Barbosa, e a mensagem que Deus tocou no meu coração para este dia é sobre o Salmo 23, quando você descobre que o Senhor é o seu pastor e nada te faltará. Agora deixa eu te dizer uma coisa com toda a convicção do meu coração. Deus está prestes a falar diretamente com você através desta mensagem. Não é coincidência que você esteja aqui, neste exato momento. Deus conhece cada detalhe do seu coração. Deus sabe qual é a sua necessidade de provisão, de proteção, de direção. Deus sabe qual é a sua sede de paz, de descanso, de segurança. Deus não apenas sabe, Deus vai responder. Deus vai atender aos detalhes do seu coração nesta mensagem. Então eu te peço que fique atento, abra o seu coração. Deixa que Deus fale com você de forma tão profunda e tão real que quando você fechar este vídeo, você vai saber com absoluta certeza que o Senhor é o seu pastor e que nada, absolutamente nada, te faltará. Agora eu quero pedir algo para você. Aqui embaixo tem uma palavra chamada inscrever-se. No exato momento em que você clicar, seu nome completo será inscrito e registrado nesse canal que é uma corrente de oração. E eu estarei orando, pedindo e clamando pela sua vida. Peço também que você clique no símbolo do gostei, porque é uma mensagem positiva para o YouTube e faz com que outras pessoas conheçam essa corrente de oração. Compartilha com outras 3 pessoas que você sabe que precisam ouvir essa palavra sobre o Senhor como pastor. E, muito importante, ativa aquele sininho das notificações para que você não perca nenhuma oração, nenhuma palavra que Deus está preparando para seus dias. O Salmo 23 é o salmo mais conhecido, mais recitado em toda a história da humanidade. Mas eu quero que você entenda que este salmo não é apenas um texto bonito para ser decorado. Este salmo é uma declaração profética sobre a natureza de Deus e sobre a identidade de quem você é como filho de Deus. Cada verso deste salmo é uma chave que abre uma dimensão do cuidado de Deus sobre a sua vida. Davi escreveu este salmo não como um jovem inexperiente, mas como alguém que havia experimentado na prática o que significa ter Deus como pastor. Davi havia sido pastor de ovelhas. Davi conhecia a relação íntima entre pastor e ovelha. Davi sabia que o pastor não é apenas alguém que observa de longe, mas alguém que vive com as ovelhas, que conhece cada uma pelo nome, que arrisca a própria vida para protegê-las, que as guia para os melhores pastos, que as carrega quando estão feridas. Quando Davi diz, "O Senhor é o meu pastor", ele está fazendo uma declaração revolucionária. Ele está dizendo que o Deus do universo, o Criador de todas as coisas, o Rei dos Reis, se relaciona com ele de forma pessoal, íntima, cuidadosa, como um pastor se relaciona com suas ovelhas. Ele está dizendo que Deus não é um Deus distante, mas um Deus presente. Não é um Deus indiferente, mas um Deus que se importa com cada detalhe da sua vida. Vamos mergulhar verso por verso neste salmo e descobrir as verdades que vão transformar a sua maneira de ver Deus e de viver a sua fé. Está escrito exatamente em Salmo 23. 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Esta é a declaração mais poderosa que você pode fazer sobre a sua vida. O Senhor é o meu pastor. Não é o Senhor é um pastor. Não é o Senhor é pastor de algumas pessoas. O Senhor é o meu pastor. É pessoal, é íntimo, é exclusivo. Você está declarando que tem um relacionamento pessoal com o Deus do universo e que neste relacionamento, Deus assume a responsabilidade de cuidar de você como um pastor cuida de suas ovelhas. E qual é a consequência natural de ter o Senhor como pastor? Nada me faltará. Não é, talvez nada me falte. Não é, espero que nada me falte. É uma declaração categórica. Nada me faltará. Quando o Senhor é o seu pastor, a escassez não é uma opção. A falta não é uma possibilidade. A necessidade não atendida não é uma realidade. Mas você precisa entender o que significa nada me faltará. Não significa que você vai ter tudo o que quer. Significa que você vai ter tudo o que precisa. Não significa que você vai ter luxo. Significa que você vai ter provisão.
não significa que você nunca vai passar por dificuldades. Significa que, mesmo nas dificuldades, você não vai ficar desamparado. Você consegue fazer essa declaração hoje? Você consegue olhar para a sua vida, para as suas circunstâncias, para as suas necessidades e declarar com convicção: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará? Esta não é apenas uma confissão de fé. Esta é uma declaração de guerra contra a escassez, contra o medo, contra a ansiedade sobre o futuro. Está escrito exatamente em Salmo 23, 2. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Aqui Davi revela duas necessidades fundamentais que todo ser humano tem: a necessidade de descanso e a necessidade de refrigério. Deitar-me faz em verdes pastos. O pastor não apenas alimenta as ovelhas, mas proporciona um lugar de descanso. Os verdes pastos não são apenas sobre comida, são sobre paz. São sobre um lugar onde você pode relaxar, onde você pode baixar a guarda, onde você pode simplesmente ser. Quantas vezes você se sente como se estivesse sempre correndo, sempre lutando, sempre em tensão? Deus quer que você saiba que Ele tem verdes pastos preparados para você, lugares de descanso, momentos de paz, situações onde você pode simplesmente deitar e descansar na provisão de Deus. Guia-me mansamente a águas tranquilas. As ovelhas têm medo de águas agitadas. Elas só bebem de águas calmas. O pastor sabe disso, então ele guia as ovelhas para águas tranquilas. Da mesma forma, Deus sabe que você precisa de momentos de tranquilidade para se refrigerar, para se renovar, para beber da paz que só Ele pode dar. Observe que o texto diz: guia-me mansamente. Deus não te força. Deus não te empurra. Deus te guia mansamente, com gentileza, com cuidado, com amor. Deus respeita o seu tempo, o seu ritmo, a sua necessidade de ser conduzido com ternura. Você tem permitido que Deus te guie para águas tranquilas? Você tem aceitado os convites de Deus para descansar nos verdes pastos que Ele preparou para você? Ou você tem resistido achando que precisa sempre estar em movimento, sempre lutando, sempre se esforçando? Está escrito exatamente em Salmo 23, 3. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Refrigera a minha alma. Que declaração poderosa! Deus não cuida apenas do seu corpo, das suas necessidades físicas. Deus cuida da sua alma. Deus sabe que você pode ter comida no prato e ainda assim estar com a alma seca. Você pode ter dinheiro no banco e ainda assim estar com a alma cansada. Você pode ter sucesso na carreira e ainda assim estar com a alma vazia. Mas quando o Senhor é o seu pastor, Ele refrigera a sua alma. Ele renova as suas forças interiores. Ele restaura a sua alegria. Ele revive a sua esperança. Ele refresca o seu espírito. Não é apenas um alívio temporário, é um refrigério profundo, duradouro, transformador. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Deus não apenas cuida de você, Deus também te dirige. Deus não apenas supre as suas necessidades, Deus também orienta os seus passos. As veredas da justiça são os caminhos corretos, os caminhos que levam à vida, os caminhos que honram a Deus e abençoam você. E por que Deus faz isso? Por amor do seu nome. Não é apenas por amor a você, embora Deus te ame profundamente. É por amor ao nome dele. A reputação de Deus está em jogo quando ele se compromete a ser o seu pastor. Deus não pode falhar porque isso mancharia o seu nome. Deus não pode te abandonar porque isso questionaria a sua fidelidade. Deus não pode deixar você na escassez porque isso duvidaria da sua provisão. Você entende o que isso significa? Significa que Deus tem interesse pessoal no seu sucesso, na sua vitória, na sua prosperidade, não porque você merece, mas porque o nome dele está envolvido. Quando você prospera, o nome de Deus é glorificado. Quando você vence, o nome de Deus é exaltado. Quando você é abençoado, o nome de Deus é honrado. Está escrito exatamente em Salmo 23, 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Este é talvez o verso mais conhecido do Salmo 23, e também o mais mal compreendido. Muitas pessoas pensam que este verso é sobre morrer, mas não é.
Este verso é sobre viver. É sobre viver sem medo mesmo quando você está passando pelos momentos mais difíceis da vida. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. O vale da sombra da morte não é necessariamente a morte física. É qualquer situação que parece sem saída, qualquer circunstância que parece mortal, qualquer problema que parece maior do que você. É a doença que parece incurável. É a crise financeira que parece insuperável. É o relacionamento que parece irrecuperável. É o sonho que parece impossível. Mas observe o que Davi diz. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Ele não disse eu andar. Ele diz ainda que eu ande. Ele está reconhecendo que vales fazem parte da vida. Que sombras são inevitáveis. Que momentos difíceis vão acontecer. Mas ele está declarando que mesmo nesses momentos, ele não vai temer. Não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A diferença entre ter medo e não ter medo não está na ausência de problemas. A diferença está na presença de Deus. Quando você sabe que Deus está com você, o vale continua sendo vale, mas você não anda sozinho. A sombra continua sendo sombra, mas você não está desamparado. A dificuldade continua sendo dificuldade, mas você não está sem recursos. A tua vara e o teu cajado me consolam. A vara e o cajado são as ferramentas do pastor. A vara é para proteção, para afastar os predadores. O cajado é para direção, para guiar as ovelhas. Quando você sabe que Deus tem a vara para te proteger e o cajado para te dirigir, você pode andar por qualquer vale com confiança. Você está passando por algum vale agora? Você está enfrentando alguma sombra que parece maior do que você? Eu quero que você saiba que você não está sozinho. O Senhor está com você. A vara dele está te protegendo. O cajado dele está te dirigindo. Você pode andar por esse vale sem medo porque o seu pastor está ao seu lado. Mas agora eu quero que você tome uma decisão comigo, meu irmão e minha irmã. Se você está gostando dessa mensagem, clica naquele like para mim. Compartilha com pelo menos 3 pessoas que você sabe que também estão precisando conhecer o Senhor como pastor. Se inscreva e ativa aquele sininho para você não perder nenhuma oração. E nos comentários, deixa de novo essa mensagem. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Está escrito exatamente em Salmo 23, 5. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Este verso revela algo extraordinário sobre o caráter de Deus. Deus não apenas te protege dos seus inimigos, Deus prepara uma mesa de bênçãos para você na presença dos seus inimigos. Isso significa que Deus não espera todos os seus problemas acabarem para te abençoar. Deus te abençoa mesmo quando você ainda está enfrentando oposição. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Imagine a cena. Você está cercado por pessoas que querem o seu mal, por circunstâncias que querem te destruir, por problemas que querem te derrotar. E bem no meio dessa situação, Deus prepara uma mesa de banquete para você. Uma mesa farta, abundante, deliciosa, e os seus inimigos têm que assistir você sendo abençoado. Isso não é apenas provisão. Isso é demonstração de poder. Isso é declaração de propriedade. Deus está dizendo para todos os seus inimigos: este é meu filho, esta é minha filha, eu cuido dele, eu cuido dela. Vocês podem tentar prejudicar, mas eu vou abençoar. Vocês podem tentar destruir, mas eu vou edificar. Vocês podem tentar causar escassez, mas eu vou causar abundância. Unges a minha cabeça com óleo. Na cultura bíblica, ungir com óleo era um sinal de honra, de consagração, de separação para algo especial. Quando Deus unge a sua cabeça com óleo, Ele está declarando que você é especial, que você é escolhido, que você é separado para propósitos divinos. Não importa o que os outros digam sobre você, não importa como os outros te vejam, Deus te vê como alguém digno de ser ungido, honrado, exaltado. O meu cálice transborda. Não é um cálice meio cheio, não é um cálice quase cheio, é um cálice que transborda. Isso significa abundância. Isso significa que Deus não te dá apenas o suficiente, Deus te dá mais do que suficiente. Deus não te abençoa apenas para você sobreviver, Deus te abençoa para você prosperar e ainda ser uma bênção para outros. Você consegue ver isso na sua vida?
Você consegue perceber que mesmo quando você está enfrentando oposição, Deus está preparando bênçãos para você? Você consegue entender que Deus quer ungir a sua cabeça com óleo e fazer o seu cálice transbordar mesmo na presença daqueles que querem o seu mal? Está escrito exatamente em Salmo 23, 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Este é o verso final do Salmo 23, e é uma declaração profética sobre o seu futuro. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Observe a palavra certamente, não é talvez, não é espero que, é certamente. É uma declaração de fé absoluta sobre o que vai acontecer no futuro. A bondade e a misericórdia me seguirão. Não é que você vai correr atrás da bondade e da misericórdia. É que a bondade e a misericórdia vão correr atrás de você. Elas vão te seguir. Elas vão te perseguir. Elas vão te alcançar. Onde quer que você vá, a bondade de Deus vai estar lá. O que quer que você enfrente, a misericórdia de Deus vai estar presente. Todos os dias da minha vida. Não é apenas nos dias bons. Não é apenas quando você merece. É todos os dias. Nos dias de alegria e nos dias de tristeza. Nos dias de vitória e nos dias de derrota. Nos dias de abundância e nos dias de escassez. Todos os dias da sua vida, a bondade e a misericórdia de Deus estarão te seguindo. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esta é a declaração final de alguém que descobriu o que significa ter o Senhor como pastor. Não é apenas uma visita ocasional à presença de Deus. É uma habitação permanente. É fazer da presença de Deus o seu lar, o seu lugar de descanso, o seu lugar de segurança, o seu lugar de alegria. Agora eu quero que você entenda que este Salmo 23 não é apenas um texto bonito. Este salmo é uma declaração profética sobre quem você é e sobre o que Deus quer fazer na sua vida. Cada verso deste salmo é uma promessa que Deus quer cumprir na sua vida hoje. Quando você declara, o Senhor é o meu pastor, você está entrando em um pacto com Deus. Você está reconhecendo que Deus é o responsável por cuidar de você, e Deus está assumindo essa responsabilidade. Quando você declara nada me faltará, você está profetizando abundância sobre a sua vida. Você está declarando guerra contra a escassez. Quando você reconhece que Deus te faz deitar em verdes pastos e te guia a águas tranquilas, você está abrindo o seu coração para receber o descanso e a paz que Deus quer te dar. Quando você permite que Deus refrigere a sua alma e te guie pelas veredas da justiça, você está se posicionando para receber renovação e direção divina. Quando você declara que não temerá mal algum porque Deus está com você, você está quebrando o poder do medo sobre a sua vida. Quando você reconhece que Deus prepara uma mesa para você na presença dos seus inimigos, você está se posicionando para receber bênçãos mesmo em meio à oposição. Quando você profetiza que a bondade e a misericórdia te seguirão todos os dias da sua vida, você está declarando um futuro de favor divino. Quando você declara que habitará na casa do Senhor por longos dias, você está escolhendo viver na presença de Deus como o seu lar permanente. Eu profetizo que 2026 é o seu ano de experimentar o Senhor como pastor de forma real e prática. Eu declaro que 2026 é o ano em que você vai descobrir que nada te faltará porque o Senhor é o seu pastor. Eu decreto que 2026 é o ano em que você vai deitar em verdes pastos e beber de águas tranquilas. É o ano em que a sua alma será refrigerada e você será guiado pelas veredas da justiça. Eu profetizo que 2026 é o ano em que você vai andar pelos vales sem medo porque saberá que Deus está com você. É o ano em que Deus vai preparar mesas de bênçãos para você na presença dos seus inimigos. É o ano em que a sua cabeça será ungida com óleo e o seu cálice transbordará. Eu declaro que a bondade e a misericórdia te seguirão todos os dias de 2026, que você habitará na casa do Senhor e experimentará a presença de Deus como nunca antes. Você não é coincidência, você é propósito. Você está aqui porque Deus quer que você conheça Ele como o seu pastor pessoal, íntimo, cuidadoso. Que as portas se abram para você quando você reconhecer o Senhor como seu pastor. Que a provisão chegue abundantemente quando você declarar que nada te faltará. Que a paz inunde o seu coração quando você permitir que Deus te guie a águas tranquilas.
Que a renovação venha sobre a sua alma quando você deixar Deus refrigerar o seu interior. Que o medo seja quebrado quando você declarar que Deus está com você. Que as bênçãos se multipliquem quando você reconhecer que Deus prepara mesa para você. Que o favor divino te acompanhe quando você profetizar que a bondade e a misericórdia te seguirão. Que a presença de Deus seja o seu lar quando você escolher habitar na casa do Senhor. Então feche os olhos comigo. Vamos orar. Vamos trazer esse momento sagrado onde você vai colocar diante de Deus tudo aquilo que você está vivendo, tudo aquilo que você está enfrentando, tudo aquilo que você está precisando. E eu quero que você tenha certeza de que Deus está te ouvindo. Deus está atento a cada palavra. Deus está pronto para fazer o milagre. Senhor, nós te damos graças e honra por este dia, por esta oportunidade de estar aqui novamente diante da tua presença, invocando o teu nome, declarando a tua fidelidade, exaltando o teu poder soberano como o pastor que cuida, que protege, que provê. Nós te louvamos, Pai eterno, por ser um Deus que se relaciona conosco de forma pessoal, íntima, cuidadosa, como um pastor se relaciona com suas ovelhas. Nós te exaltamos porque tu és o pastor que conhece cada ovelha pelo nome, que arrisca a vida para proteger, que guia para os melhores pastos. Senhor, nós declaramos que tu és o pastor de quem está nos ouvindo agora. Nós declaramos que nada faltará na vida dessa pessoa, porque tu és o seu pastor. Nós declaramos que tu estás preparando verdes pastos de descanso e águas tranquilas de refrigério. Nós declaramos que tu estás refrigerando a alma e guiando pelas veredas da justiça. Senhor, que isso seja realidade na vida de cada pessoa que está ouvindo esta mensagem neste dia. Senhor, eu vejo aqui pessoas que estão na escassez, pessoas que estão olhando para suas vidas e pensando: onde está a provisão? Onde está o cuidado de Deus? Onde está a proteção divina? Senhor, eu vejo aqueles que estão cansados, com a alma seca, precisando de refrigério. Eu vejo aqueles que estão nos vales, enfrentando sombras que parecem maiores do que eles, lutando contra medos que parecem invencíveis. E eu declaro em nome de Jesus que Deus está prestes a se revelar como pastor de forma real e prática. Deus vai quebrar a escassez e trazer abundância. Deus vai quebrar o cansaço e trazer refrigério. Senhor, eu profetizo que 2026 é um ano de experimentar o Senhor como pastor. Que 2026 é o ano em que essa pessoa vai declarar com convicção: o Senhor é o meu pastor e nada me falta. Que 2026 é o ano em que verdes pastos e águas tranquilas se tornarão realidade prática. Pai, coloca no coração de cada pessoa que está nos ouvindo uma revelação profunda de quem tu és como pastor, uma compreensão real de que tu te importas com cada detalhe da vida dela, uma convicção absoluta de que tu assumes a responsabilidade de cuidar, proteger, prover, dirigir. Pai, coloca uma fé inabalável de que quando o Senhor é o pastor, nada pode faltar. Tira o medo da escassez, Senhor. Tira o medo de que não vai ter o suficiente. Tira o medo de que Deus não vai cuidar dos detalhes. Tira o medo de que vai faltar provisão, proteção, direção. Tira a ansiedade sobre o futuro. Tira a ansiedade sobre as necessidades. Tira a ansiedade sobre como as coisas vão se resolver. Tira o cansaço da alma. Tira a secura espiritual. Tira o esgotamento emocional. Senhor, coloca no coração dessa pessoa um descanso profundo, uma paz sobrenatural, uma confiança absoluta de que tu és o pastor que cuida. Senhor, cura as feridas daqueles que estão escutando esta oração. Cura aquelas feridas que vieram de se sentir abandonado. Cura aquelas feridas que vieram de se sentir desamparado. Cura aquelas feridas que vieram de passar necessidade e achar que Deus não se importava. Cura aquelas feridas que vieram de enfrentar vales sozinho. Senhor, coloca bálsamo sobre cada ferida que impede de confiar em Ti como pastor. Senhor, coloca nessa pessoa uma ousadia divina para declarar: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Uma determinação sobrenatural para descansar nos verdes pastos que Tu preparas. Uma coragem que vem só do trono de Deus para beber das águas tranquilas que Tu ofereces. Coloca uma força para andar pelos vales sem medo porque sabe que Tu estás junto.
Coloca uma garra para se posicionar na mesa que tu preparas mesmo na presença dos inimigos. Senhor, que essa pessoa experimente o milagre de viver sem escassez, porque tem o Senhor como pastor. Que essa pessoa experimente a paz de descansar nos verdes pastos da provisão divina. Que essa pessoa experimente o refrigério de beber das águas tranquilas da paz de Deus. Que essa pessoa experimente a segurança de andar pelos vales sabendo que tu estás junto. Que essa pessoa experimente a abundância de ter o cálice transbordando mesmo na presença da oposição. Senhor, que essa palavra sobre o Salmo 23 fique cravada no coração de quem está nos ouvindo. Que não seja apenas uma mensagem que passa, que seja uma revelação que transforma, que seja uma verdade que liberta, que seja uma promessa que sustenta. Que toda vez que a escassez tentar vir, essa pessoa declare: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Que toda vez que o cansaço bater, essa pessoa se lembre: Ele me faz deitar em verdes pastos. Que toda vez que o medo tentar dominar, essa pessoa proclame: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum porque tu estás comigo. E em nome de Jesus, em nome do poder soberano de Deus, em nome daquele que ressuscitou dos mortos, em nome daquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra, em nome daquele que é o bom pastor, o pastor das nossas almas, o pastor que dá a vida pelas ovelhas, eu profetizo que essa pessoa vai experimentar o Senhor como pastor de forma real e transformadora. Que essa pessoa vai viver na abundância de quem tem o Senhor como pastor. Que essa pessoa vai descansar na paz de quem é cuidado pelo pastor divino. Que essa pessoa vai andar na segurança de quem é protegido pelo pastor eterno. Que essa pessoa vai prosperar na mesa que o pastor prepara. Que essa pessoa vai habitar na casa do Senhor e experimentar a bondade e a misericórdia todos os dias da vida. Em nome de Jesus, eu profetizo isso. E quem crê, diga amém. Amém e amém. Aleluia, meu irmão. Minha irmã. Algo aconteceu nos bastidores do reino de Deus. Algo se moveu. Algo foi quebrado. Você não percebe com os olhos físicos, mas espiritualmente nos bastidores houve uma transformação. A escassez foi quebrada. O medo foi destruído. O cansaço foi renovado. Você não é coincidência. Você não é acaso. Você é propósito. Deus te colocou aqui, neste exato momento, para ouvir essa palavra de que o Senhor é o seu pastor e nada te faltará. Você já passou por momentos de necessidade antes e Deus sempre proveu, não é verdade? Deus sempre apareceu no momento certo. Deus sempre teve a solução. Deus sempre foi fiel como pastor. E neste momento atual, não será diferente. Deus vai aparecer como pastor. Deus vai prover como pastor. Deus vai cuidar como pastor. 2026 é o seu ano de experimentar o Senhor como pastor. Você ouça bem. 2026 é o ano em que você vai declarar com convicção: o Senhor é o meu pastor e nada me falta. É o ano em que você vai deitar nos verdes pastos da provisão divina. É o ano em que você vai beber das águas tranquilas da paz de Deus. É o ano em que sua alma será refrigerada e você será guiado pelas veredas da justiça. É o ano em que você vai andar pelos vales sem medo porque saberá que Deus está com você. É o ano em que Deus vai preparar mesa para você na presença dos seus inimigos e o seu cálice vai transbordar. Acredite nisso. Declare isso. Viva isso. A fé que você exercitou agora nesta oração não vai ser em vão. Deus viu cada lágrima de necessidade. Deus ouviu cada clamor por provisão. Deus conhece cada detalhe da sua escassez, do seu cansaço, do seu medo. E Deus vai responder como o pastor que cuida, que protege, que provê abundantemente. Mas antes de você sair, eu quero lembrar você que na descrição deste vídeo você vai encontrar devocionais extraordinários que vão fortalecer sua fé diariamente. Esses devocionais vão te ajudar a viver a realidade do Senhor como seu pastor no dia a dia. Acesse agora mesmo. Comece a sua jornada de abundância e cuidado pastoral hoje mesmo. E antes de você sair, eu quero pedir uma última coisa. Se você ainda não deu um like neste vídeo, clica agora. Compartilha com outras 3 pessoas que você sabe que também estão precisando conhecer o Senhor como pastor. Deixa nos comentários essa mensagem: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deixa para que a gente possa orar junto com você.
se inscreva no canal e ativa aquele sininho das notificações. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe abundantemente. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Que o Espírito Santo te encha de poder, de autoridade, de convicção absoluta de que 2026 é o seu ano de experimentar o Senhor como pastor, de viver na abundância de quem é cuidado por Deus, de descansar na paz de quem tem o pastor divino. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Salvador, o Redentor, o bom pastor, aquele que dá a vida pelas ovelhas, o pastor das nossas almas. Amém e amém. Que você durma profundamente, que você sonhe com os verdes pastos que Deus está preparando para você e que quando acordar, você já sinta que algo mudou nos bastidores do reino de Deus. A paz de Jesus sobre você, meu irmão, minha irmã. Amém.